Será que foi? A partir de agora começa a gravar. Mas será que foi? Como é que eu sei que estamos gravando? Ele vai escrever aqui em cima. Aparece. A gravação foi iniciada. Lá em Ok. cima, Tchau. Mostrou. Ok. Mostrou. Tá. Mostrou. Só mais uma coisinha. Normalmente a gente fecha os microfones. O pastor acho que sabe como é que fecha, para que o áudio dele fique limpo. Ok? Ok. Bom, tudo que nós estamos vendo, só vou dar uma passada muito rápida, né? Tudo está lá em Daniel, capítulo 9, 26 e 27, onde que a gente percebe, né? Que Deus vai falar com a nação de Israel, né? E o maior problema de todos vai ser o julgamento que virá sobre todos, né? E aí tem alguns nomes, né? O nome do dia do Senhor, os nomes que a Bíblia dá no Velho Testamento, no Novo Testamento, como vai ser esse período. Esse daqui é umas fotos de uma Bíblia que chama-se a Bíblia de Bíblia de Estudo Profético de Tim LaHaye. Então o pastor Bezerra pediu para que a gente fizesse as cópias. Eu fiz a cópia, ficou muito boa, eu gostei. Quem quiser pode pegar, está aqui, parece que ela é livre para essas coisas. E nós estamos agora dentro desse estudo dos 7 selos, né? Apocalipse 6:1 até Apocalipse 8:5. Então vai aparecer para nós os 7, né? Primeiro, cavalo branco, conquistando o poder. Cavalo vermelho, a guerra e o derramamento de sangue. Cavalo preto, a fome. Cavalo amarelo, a peste e a morte. Aí nós temos uma diferença dos cavalos, e nós vamos ver aqui agora a alma sobre o altar, os mártires. O 6º selo, o grande terremoto. E o 7º selo, o silêncio. Então, os 4 cavalos. E nesse silêncio, o incensário de ouro, e o pastor Bezerra vai trazer para nós as trombetas que estão dentro desse 7º selo, né? E as 7 trombetas, né? Granizo, fogo, sangue, montanha flamejante, a estrela de absinto, enfraquecimento da luz do sol, a praga dos gafanhotos, a praga dos cavaleiros e Cristo reina, né? Aqui temos esses versículos, nós já lemos. Se fôssemos ler também esses versículos, aí depois nós podemos, tem o texto aqui, podemos lê-lo, né? E uma breve questão histórica, só para entender que existe realmente uma cronologia, né, que vai se passando a cada período e a cada momento que o tempo vai se passando, né? O aviso de Jesus é um aviso bastante importante para nós, né? Assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, aqui eu estou falando de Mateus 24, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar coisa alguma. Aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para as que estiverem amamentando, né? Orai para que vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, como a gente vê essa identificação no Novo Testamento, nas falas do Senhor Jesus Cristo, como aparece o dia do Senhor, né?
os nomes que vai ter são nomes que vão aparecendo na Bíblia, mas se trata da mesma época, o dia da vingança, o tempo de angústia de Jacó, a grande angústia, a ira, né? O dia da ira do nosso Deus, a obra estranha, bem interessante, lá em Isaías 28, 21. Então, e aí nós vamos ver uma outra parte, que seria o julgamento das nações, que se passa em Isaías. E o Novo Testamento traz alguns nomes que identificam a tribulação. Grande aflição, a hora da tribulação e a grande tribulação, né? E Daniel capítulo 9, Daniel, nós vamos ter... Pois não, irmão? eu levantei a mão aí que você não conseguiu ver. Eu posso voltar um pouquinho aí? Pode. Mateus 24, esse trecho de Mateus 24 e 21 que você leu, Aqui. né? Que o trecho que está falando de quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, Isso. né? E as grávidas e tal, papapá. Esse capítulo de Mateus, para mim, ele é um capítulo muito emblemático, entendeu? E eu gostaria de ouvir não só você, mas os irmãos falando sobre esse capítulo também, porque à primeira vista, quando a pessoa lê este capítulo, a pessoa que não tem muito conhecimento acaba fazendo uma confusão muito grande, e eu não culpo por causa disso. Uhum. Tá? Então, assim, o versículo 22, ele me faz pensar muito. 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. Então, aqui, eu entendo que ele está se referindo à grande tribulação especificamente. Aí o 22, ele fala, não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém será salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E vem o 23, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, o que vocês me dizem? Porque à primeira vista, a primeira impressão é que, ao mesmo tempo, ele está falando da grande, Cristo está falando da grande tribulação, mas depois ele está falando de um período antes da grande tribulação. Para mim, me fica esse pensamento, e porque na sequência ele continua dizendo, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ele no interior da casa, não acrediteis, está falando do Cristo. Sim. Aí no 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí o versículo 27, ele corrobora com a volta de Cristo, dita por Paulo em 2 Tessalonicenses. Num segundo seremos arrebatados. Certo. Estou pensando de maneira correta ou não? Quero ouvir a sua opinião e os irmãos também. Eu entendo que essa fase que passa aqui, ela está em vários momentos na Bíblia, ela aparece. Como nós sabemos, a Bíblia, ela não tem assim marcado, olha, isso aqui vai ser nesse dia, isso aqui nessa hora, aqui naquela hora. E muitas coisas que estão relatadas nesse texto aqui, nós vamos ver, por exemplo, no ano 70, que aconteceu no ano 70. Agora, aquilo que aconteceu, vou sair do texto aqui. Agora, eu entendo que aquilo que aconteceu no ano 70 é uma tipificação daquilo que acontece na grande tribulação. E Jesus Cristo está falando da questão de Daniel, ele está relatando a tribulação junto com aquele período que Daniel vai falar. Muito embora, na parte daquela profanação, vamos tomar como, por exemplo, a profanação. A profanação
ela veio com Antíoco Epifânio, né? Ele profanou ali o templo do Senhor, né? Inclusive até matou porco ali na frente deles, tal, né? Então, a profanação do templo, ela aconteceu naquele momento. Ela acontece quando os saduceus permitem que os romanos entrem no templo, que afinal das contas o templo era de Herodes. Aí a gente vai ver que na realidade os romanos, eles profanavam o templo, entravam onde não podiam entrar, para controle, para ver o que os judeus estavam fazendo. E essa mesma profanação que ele fala aqui, nós vamos ver lá na grande tribulação. É assim que eu entendo, né? Esse capítulo de Mateus 24, e que Jesus fala, né? Então, assim, ele mostra, porque a palavra de Deus, a gente sabe que muitas vezes uma profecia, num versículo, está aqui, e no segundo versículo ela só vai se cumprir séculos depois, ou Perfeito, às vezes até a última frase, né? Até a última frase, como aquela frase de Isaías, em que Cristo vai ao templo e ele fala: hoje se cumpriu esta profecia, blá, blá, blá. E aí só fica faltando a frase: e o dia da vingança do Senhor, que não se cumpriu, só vai se cumprir ainda, né? Então, assim, são coisas mínimas, detalhes assim sutis e impressionantes da palavra de Deus que me empolgam e que eu gosto muito. Então, esse capítulo de Mateus 24, eu acho, na minha visão, na minha opinião, por falta de conhecimento de muitos homens, até homens de Deus, de pastores, enfim, eles fazem uma salada muito grande com relação a esse capítulo, e coloca tudo num molho só. E, na verdade, não é. Porque se a gente começa a analisar, aí você vê, por exemplo, 24:14, e que ele fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tem muita gente que acha que Cristo só vai voltar quando... Cristo não vai voltar agora. Enquanto que não for pregado o evangelho no mundo todo, ele não volta. Eu, por exemplo, já ouvi tanto isso, né? Quando eu era mais novo, né? Aí eu ficava pensando: ainda falta a África, ainda falta não sei aonde. Cristo não vai voltar agora, não. Falta muita gente ainda. Quando, na verdade, o evangelho... Me corrijam se eu estiver errado. O evangelho do reino de Mateus 24:14 é o evangelho do reino que será pregado na tribulação aos judeus. E não se trata do evangelho de Jesus Cristo, né, da salvação da sua igreja, né? É para o povo judeu, né? Enfim, então ele faz assim algumas trocas aqui, alguns versículos, como você falou, da parte dos anos 70, e vai para a tribulação, e volta para a igreja, e volta para a vinda dele. Então, enfim, aí depois, no versículo 29, que é o sinal da sua vinda, e aí já remete aqui realmente a segunda parte, né, da vinda de Cristo, quando ele voltar depois da tribulação, que é o versículo 29, que o sol escurecerá, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e tal. Então, assim, é um capítulo maravilhoso, que a gente consegue ver todas essas coisas, mas que muita gente faz uma salada muito grande. Inclusive, o 29, o 30 e o 31, se nós pegarmos a formatação do texto, você vai ver que é o sexto selo. A formatação do texto que Jesus está falando é exatamente... Quando nós formos ler o sexto selo, a gente vai perceber que está tudo marcado ali, a blasfêmia e todas as coisas como que elas se desenvolvem, né? Então... Eu acho que eu vou tentar fazer uma lição de casa, talvez não para a próxima semana, não sei, que é pegar me deu esse pensamento agora, de pegar Mateus 24 e escrevê-lo na ordem, né? Na ordem dos acontecimentos.
Ô, irmão Almir, Alguém está levanta a pedindo para mão. falar quem é o Almir? É É o que a minha primo? mão está levantada já faz Ô, algum primo, tempo aqui. desculpa aí, Oh. primo, eu não vi, não. E como está correndo aí, então, é assim, eu ia sugerir exatamente isso. Por quê? Porque, de fato, nós fizemos um trabalho lá em Daniel, capítulo 9, né, logo no início da nosso estudo, mas Mateus, capítulo 24, a gente não fez, não dissecamos ele dessa maneira, entendeu? Então, realmente, tem algumas fases aqui, né, relatadas pelo Senhor Jesus, então, realmente seria interessante colocá-las dentro do seu tempo específico, né? Algumas coisas que já foram cumpridas, outras não, e quais seriam as épocas, né? Porque, na verdade, como o Daniel falou, né, ele especificamente estaria falando sobre os selos, mas é uma parte aqui apenas, né? Mas quem sabe, então, fazer esse apanhado de Mateus capítulo 24, porque realmente Daniel e Mateus é a chave aí, né? Para o entendimento, né? Então, talvez seria interessante. E eu sugeri exatamente isso. Quando você começou a falar, né? Falei, bom, então deixa eu apoiar logo aqui, porque eu acho realmente que seria interessante dar uma geral aqui nesse capítulo, né, de Mateus 24. Legal. Então, eu vou começar fazendo isso, mas, primo, você e qualquer outro pode fazer também, porque na hora que a gente colocar, Vou aí fazer. cada um coloca alguma coisa, né? Vou Então, fazer. como a gente sempre faz, aí um faz uma coisa e eu até mais isso também, aí junta tudo, aí vamos ter o nosso capítulo de 24, Mateus 24, bem legal, porque, olha, realmente é um capítulo maravilhoso, né? Diga, Daniel, é isso aí, Daniel. Exato. Então, só voltando aqui, aí nós temos esses nomes, né? Isso aqui tudo eu coloquei aqui. A única coisa que eu peço para os irmãos é que, como eu vi o irmão Hélio lendo na Bíblia do James, né? Como se fala? King James. King James, né? Então eu gostei. Aí na hora de puxar os versículos, fazer o copia e cola do versículo bíblico, eu peguei da Bíblia do King James. Então por isso que ele está nessa formatação que estão todos aqui, né? O mais interessante de todos é o número 7, né? Que nós comentamos, a obra estranha, né? Porque Yahvé se levantará como no monte Perazim, e sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra. A sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Eu estou para comentar com os irmãos alguma coisa bastante interessante. E agora nós podemos ir, né, nesse caso, Daniel capítulo 24, uma coisa que é importante para nós, para lembrarmos dos selos, é essa questão de Ezequiel capítulo 38, quando ele vai falar dos ossos, o vale dos ossos secos, principalmente quando eles começam a voltar para Jerusalém, né? E como que a nação ela acaba se levantando, né? E até nós chegarmos aqui, primeiro selo, cavalo branco. O segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro, cavalo preto. O quarto, cavalo amarelo. São os 4 cavalos. Depois, nós vamos ter o quinto selo, as almas dos mártires, guardadas debaixo do altar de Deus. E o sexto selo, desastres ambientais, exatamente conforme dito por Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24. A poluição, destruição da natureza. O sétimo selo é a abertura das 7 trombetas. Alguém vai falar? Então, aí nós vamos ver, nessa questão do primeiro selo, nós observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor.
determinado a vencer. O cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa. Então, não é Jesus Cristo. Esse aqui é o próprio anticristo que está fazendo, vem para fazer aquela aliança com Israel, para começar, então, esse período, né? A coroa era de louro. O cavaleiro do Apocalipse 19 é um diadema. Conforme João capítulo 16, 33. Jesus que disse, eu venci o mundo. O cavaleiro branco, do cavalo branco, é o anticristo. E que quer se passar por Cristo. E que, vencendo para vencer, é a profecia de Daniel 9, 27. Ele fará uma firme aliança com muitos, preparando o ambiente da tribulação. Interessante aqui um destaque nesse versículo, aí na parte final, né, quando ele fala determinado para vencer, né? Então, nós podemos observar que não há uma convicção, né, de vitória aí, né? O versículo diz que ele vem com um propósito, né, com um objetivo, ou seja, é algo a ser alcançado, né? Ao contrário, né, do Senhor Jesus, que é o vencedor, né? Então, achei importante dar uma ênfase nesse determinado a vencer, porque uma determinação não é uma conclusão, né? Não é uma convicção, é algo ainda a ser, é uma meta a ser atingida. Não é isso? Então, exatamente. Certamente não poderia ser o Senhor Jesus aí nesse primeiro cavalo. Ok. Irmão Elias, podemos ir para o próximo, mas o tempo, não sei se eu teria tempo para falar do segundo selo. 53 já acho que estamos no minutinho final aí. O segundo selo é a Guerra Vermelha. Dá uma introdução só. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu um ser vivente bradar, vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. O cavalo vermelho foi-lhe dado uma grande espada para tirar a paz da terra. Exatamente como foi o primeiro cavalo. Trata-se da falsa paz, o oposto da guerra. Interessante a posição de matar uns aos outros. Possível desarmamento mundial e me faz, a mim, lembrar a situação de Gideão, quando Gideão levantou as lâmpadas lá, as tochas de fogo dentro das vasilhas, aquilo causou um alvoroço entre os midianitas, que um começava a matar um ao outro. Gideão não precisou lutar, né? Eram 30 mil pessoas contra 300. Então, a confusão foi muito grande. E a gente volta a ver essa mesma parte passando aqui no segundo selo. As pessoas, um se matando ao outro, porque estão vendo que a coisa está muito difícil, está muito feia, o problema está muito grande. Pois é, irmão. Daniel, então, nós temos, então, no primeiro selo, a chegada do anticristo, né? Isso. Digamos assim, a chegada dele. Aí, quando abre o segundo selo, que vem o cavalo vermelho, quanto ao cavaleiro, não dá para a gente saber quem é, né? Não. Ele veio para tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. A Bíblia não é explícita em dizer quem é. Talvez, provavelmente, algum
demônio aí, né? Algum que faz, servo dele, né? que faz parte dele lá, da mesma turma dele que veio nesse cavalo para... Só diz aí, né, ao que estava sentado sobre ele, né? Exato. Mas não... Foi dado que tirasse a paz da terra, possivelmente aqui relacionando com alguém que vai ter algum grande poder também, né? Aí algum aliado, sei lá, alguém que vai ter um poder aí, né? O que eu entendo é que, nesse momento, o que está acontecendo é que está se fazendo uma aliança política. Aquele momento com Israel, são tratados aí que são feitos nessa posição de se entender um jogo para determinar quem é o maior. E um outro ponto interessante aqui que eu tenho observado é que não sabemos aqui, porque na sequência da leitura nós temos a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, enfim, mas não dá para saber um intervalo de tempo que vai existir entre essas aberturas, né? Exato. Que é certamente entre a duração, né, de cada selo. Exatamente. É porque deve ser um período aí onde muita coisa vai estar ocorrendo, né? Porque até a questão, por exemplo, de tirar a paz da terra, na chegada do anticristo, ele vai vir estabelecer uma falsa paz aí, né? Então, certamente, isso deve durar um certo tempo, e a partir de um determinado ponto, ele fala, então agora acabou a paz, vamos causar aqui uma destruição, né, entre a humanidade. Enfim, mas certamente que durante todo esse período a gente tem, por exemplo, os selos, as trombetas, e todos esses acontecimentos se darão nesse período de 7 anos. Não, primo, nesse período de 3 anos e meio. Sim, eu digo, mas eu já estou indo lá na frente, estou dizendo com os acontecimentos futuros, né? Não, sim, mas de toda a conjuntura da tribulação e da grande tribulação. Né? Sim, então, aí todos esses terríveis, né, tudo isso nos últimos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio de paz, nos últimos 3 anos e meio, essa confusão total. Muito bem, vamos então ficar por aqui, né, no nosso estudo. A hora que começou a esquentar um pouquinho, vamos ter que parar, né? Eu vou tirar o compartilhamento de tela. Tá bom. E se o irmão Elias quiser parar a gravação também, pode. Boa. Não, deixa aí. Deixa a gravação. Nós já estamos terminando. Tá. Quando a gente começa, né, mas tudo bem. Não tem problema. Semana que vem tá aí. Se Deus quiser, a gente, né, se Jesus não voltar, se nosso Salvador não voltar antes, diga, Daniel. Eu nunca consegui chegar no terceiro selo. Olha, rapaz, mas semana que vem você vai chegar. Porque às 9h30 nosso estudo começa. Nosso estudo começa às 9h30 e você vai chegar no terceiro, no quarto, no quinto. Vai no primeiro, segundo. Você vai chegar. Entendeu? Você vai conseguir chegar sim, tá? Porque a equipe já vai estar completa, aí os outros que chegarem, eu vou falar, vocês vão ter 2 minutos para falar. Estou brincando. Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente chega nesses selos, que tem muita coisa interessante aí e empolga realmente a gente, né? Bom, irmão, se alguém quiser falar alguma coisa, temos aí uns 1 ou 2 minutinhos, está aí aberto para quem quiser falar alguma coisa, uma consideração final, antes da nossa oração final. Quem quiser falar, está aí em aberto. Hélio, você está muito quieto hoje, Hélio. Você está quieto demais, rapaz. O Hélio está com sono. Eu estou vendo que ele está com travesseiro atrás do pescoço. Ele quase dormiu. Hoje estou com muito sono. Mas eu realmente gostaria de agradecer a Deus, né? Também o irmão Lorival, que está aqui presente com a gente. É um prazer tê-lo conosco, irmão. E venha se juntar a nós e contribuir, né, também para o nosso conhecimento, para o nosso enriquecimento da palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo em nosso meio. Legal. Alguém quer falar mais? Por favor, fique à vontade.
Daniel, Almir, Henrico, quer falar alguma coisa? Eu. Você vai falar na oração, você já fala e encerra o coração, tá bom, pastor? Isso, isso. Alguém falar alguma coisa? Só queria agradecer muito os irmãos. Esse tempo é uma bênção muito grande na minha vida. Legal. Sem dúvida, né? Eu só achei que o nosso tempo de recesso foi muito grande, né? Chegou quase que a gente falou, puxa vida, é muito tempo de recesso aí, né? Normalmente era para ser final de dezembro e janeiro, né? Aí depois fevereiro estendeu um pouco, mas faz falta, né? Fez falta realmente, as nossas reuniões aí faz falta, e certamente eu creio que para todos, né? O nosso contato realmente é uma grande bênção aí. Amém. Como é que diz aquela frase? O diabo não tira férias, né? É isso mesmo. Eu também senti muita falta mesmo. Para mim é um momento muito agradável de estudo bíblico e fortalecimento de comunhão. É muito importante mesmo. Eu senti muita falta. Pastor Lorival, a palavra é sua e depois a oração de encerramento também é sua. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos contar com o irmão nas nossas próximas reuniões. É um grande prazer. Obrigado, o prazer é meu. É um privilégio estar com os irmãos aqui. E realmente o evangelho do reino, né, que Jesus começou a pregar para arrependimento dos seus daqueles a quem ele foi enviado para que arrependessem e se rendessem a Deus, seu povo de forma particular, não recebeu, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verdade. E agora nós vemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo apresentando muitos assuntos que para nós que estamos vivendo a época da graça, né? Que para Israel é o evangelho do reino. E esse evangelho do reino também é o mesmo que vai ser pregado na tribulação, né? Amém. Então, tem muita coisa que nós lemos e por isso muita gente se equivoca, né, ao ler os evangelhos, porque lembra que a igreja começou em Atos, né? Então, tem muita coisa dentro dos evangelhos que é específica para o povo de Israel, né? Eu entendo assim. E aqui, capítulo 24 de Mateus é um episódio bem marcante, né, desse exemplo. Então, para nós, é a palavra da verdade, é a esperança do evangelho, mas para o israelita é o evangelho do reino, né? Então, isso, logicamente, que vai ser trabalhado aí no decorrer das aulas, né? E só para a gente não esquecer disso, né? Não esquecer desse detalhe. Então, uma coisa sempre que eu gosto ao estudar Mateus, é o que nós podemos aplicar para a nossa vida, né? Já vi muitos falando que não, Mateus não é para nós, né? A gente não deve estudar Mateus, só cartas e tal, mas e as bem-aventuranças, né? E os ensinos de Jesus, a vida dele, o exemplo dele, né? Como é que nós não vamos olhar para os evangelhos e trazer exemplos para a nossa vida? Então, logicamente que a mesma precaução que aqui o povo tinha que ter, né, com relação à vinda de Jesus, nós também temos que estar precavidos e preparados, né? A grande verdade é essa. Nós, como crentes, temos que estar preparados para a vinda de Jesus, porque ele vai vir hoje, né? Ele não vai vir amanhã. Ele vai vir hoje. Então, sempre o dia que ele vier vai ser hoje, nunca vai ser amanhã, né? Verdade. Então, a questão nossa é, estamos preparados, né? Jesus pode vir hoje
e nós vamos ser arrebatados, e quando entrarmos lá no Bema, né, diante do Cordeiro e tal, na avaliação das nossas obras, nós vamos passar vergonha, ou como é que vai ser o negócio, né? Ou Então, chamuscado. Oi? Ou chamuscado. Então, não Elias? esquecer do divino químico lá, né? Como que ele vai avaliar as nossas obras, o que vai ser depurado e refinado pelo ouro e tal. Pelo fogo, né? Refinado pelo fogo, aquilo que é ouro, pedra preciosa e tal. Ou que vai queimar, simplesmente, porque a noiva traz o enxoval, mas de repente o enxoval não vai prestar para entrar nas podas do cordeiro, né? Tem muitas coisas que a gente traz, mas que não vai servir para a união com ele. Então, é que a gente pense nisso também, né? E esteja preparado, né? Por isso que nós temos que manter tudo amarradinho, certo? Para se Jesus vier hoje, estamos prontos para ele. Amém. 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 Podemos orar Amém. então, encerrando? Podemos orar. Pode orar, pastor. Santíssimo Deus, Pai querido, queremos te louvar e te exaltar. Queremos te adorar na beleza da tua santidade, que nos permite, ó Deus, contemplar quão bondoso o Senhor é, justo e amoroso. Quanto o Senhor tem nos ajudado a perseverar na fé, na esperança e no amor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter esta carreira cristã com fidelidade, com lealdade ao Senhor, com realmente o senso de justiça e um senso de uma razão correta e coerente com o que o Senhor quer de nós e com a vocação que o Senhor tem nos dado. Amém. Obrigado a Deus por esse grupo que se reúne. Obrigado por eu estar com eles hoje. Te agradeço por esse privilégio, por esse convite. E quero pedir que o Senhor me ajude a ser uma bênção na vida dos irmãos. Amém. Que eu possa contribuir com alguma coisa, somar com eles, ó Deus, neste propósito. Amém. E que esse grupo seja realmente para edificação nossa, para assim também contribuirmos com a nossa igreja, com nossa família, com a nossa situação, nossa condição de homens, de maridos, chefe do nosso lar, aqueles que são responsáveis por pessoas, por pastorear o nosso rebanho, seja pequeno ou grande, e ajuda-nos assim, ó Deus, a sermos leais ao Teu nome. Amém. Abençoa, Pai, também os irmãos que não estiveram presentes hoje. Sabemos que todos têm muita ocupação e muitas coisas que verificar, e às vezes a própria condição não permite. Mais uma vez queremos lembrar da irmã Viviane, ó Deus, do pastor Marcos, para que o Senhor opere o Teu poder na vida deles. Amém. E a irmã Viviane seja alvo da Tua misericórdia, Deus, e do Teu amor na vida dela. Tem misericórdia, Pai, e ajuda ela a suportar as dores e a receber o tratamento, tudo que ela necessita para voltar a ter saúde e bem-estar. Amém. Queremos te louvar por tudo, Deus, pedir a tua bênção, a tua ajuda para que possamos prosseguir debaixo dos teus cuidados, na dependência do Senhor. Pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bom, Deus obrigado, irmão. abençoe. Irmão Almir. Boa noite a todos. Irmão Boa Almir. noite. Sim, Eu Posso dar uma acabei. palavrinha com o irmão? sim. Ok. Boa noite, pastor Lorival. Uma bênção. Boa noite. Muito obrigado, irmão Hélio. Boa noite. Pastor Um Henrique. abraço Boa aí. noite. Pastor Henrique. Deus Um abraço abençoe. muito grande. Ok. Tudo bom pra Obrigado, vocês? irmão.
Deus abençoe. Eu acabei de desativar, eu preciso desativar a gravação, né? Parar a gravação. No mesmo 3 pontinhos. Parei.